A história que a gente quer contar começa no início do século XIX, em um lugar chamado Novo Mundo, na província do Pará. Era janeiro de 1821. Colado às portas da igreja da Sé de Santana e distribuído entre os mercantes do Ver-o-Peso, ele foi o primeiro jornal a circular na Amazônia, ainda que seja produzido em Portugal. Ele trazia as novidades da corte portuguesa e se chamava Gazeta do Pará. Pouco mais de um ano depois, 22 de maio de 1822, Felipe Patroni trouxe de Lisboa um prelo que imprimiu as páginas de um dos grandes marcos da imprensa livre da Amazônia, o Paraense. Na província do Amazonas, a primeira publicação foi o 5 de setembro, em 1851, que circulou por 3 anos antes de se tornar Estrela da Amazonas. No ano de 1870, é inaugurado o Jornal do Comércio, que carrega o título de mais antigo e em circulação no estado do Amazonas. Ao mesmo tempo, os historiadores da época começavam a aceitar jornais como valor documental ao invés de meras enciclopédias do cotidiano. A filosofia iluminista é a nova moda em Portugal e, com a mudança da corte de Dom João IV para o Rio de Janeiro, foi permitida a entrada de livros e máquinas no país. Uma evidência dessa influência está presente na edição inaugural do Paraense, que consta, na íntegra, o Decreto à Liberdade de Imprensa da Constituição Portuguesa, um dos pilares desse movimento. O desenvolvimento desse periodismo também se dá pela exploração da borracha, a imigração induzida por ela e a expansão geral da economia naquela região. Nesse período, também foi construída a imagem da Amazônia como um vazio geográfico, uma terra inexplorada e de grandes oportunidades, ou melhor, um imenso seringal. O caminho da borracha facilitou ainda mais a interiorização dos jornais da época, alcançando cidades cada vez mais distantes dos centros urbanos, mesmo que a maior parte da população ainda seja analfabeta. O teor político do jornalismo na Amazônia, porém, sempre existiu. Naquela época, era regra. Cada partido deveria ter seu próprio periódico. O casamento entre as forças políticas e a imprensa perdura até os dias de hoje, por bem ou por mal. A chegada da rádio aqui, em 1928, de certa forma, democratizou o acesso à informação. A barreira da alfabetização havia sido superada. Um ano depois, no dia 7 de setembro, um novo grito de independência poderia ser ouvido em todo o país. A região amazônica fundou seu primeiro posto de broadcasting. Mas, durante o século XX, regimes totalitários na Europa, como o nazismo e o fascismo, fizeram uso estratégico dessa nova forma de comunicar. Agora, suas ideias e propaganda tinham um alcance nunca antes visto, mobilizando os sentimentos, ações e emoções da pátria. Nessa época, o Brasil era palco da Era Vargas, que usou dos moldes dessa estratégia para aumentar a popularidade do golpista Getúlio Vargas em meados de 1930. 5 anos depois, foi implantada a Hora do Brasil, programação obrigatória em todas as rádios do país, de segunda a sexta, às 7 horas e narrada pelo próprio Getúlio. Hoje, o programa ainda existe, com o nome A Voz do Brasil, e mantém sua obrigatoriedade na transmissão. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Esses são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Durante o Estado Novo, período entre 37 e 45, Vargas implantou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Nesse contexto já da Segunda Guerra Mundial, as políticas de propaganda são fundamentais. No caso do DIP, elas são muito amplas. Elas se relacionam, por exemplo, à rádio, a cinema, a promoção de eventos, a financiamentos também de publicações. Enfim, o DIP tem uma gama muito grande de ações. Era proibido falar sobre a oposição ao seu governo ou descontentamento do povo. Questões relacionadas à crise econômica, acidentes, naufrágios, quedas de avião, corrupção, crimes são apenas alguns dos exemplos de como era construída a farsa de Getúlio e seu desgoverno. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora
gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Enquanto os grandes jornais estavam coniventes ao governo autoritário, a imprensa alternativa trabalhou clandestina para combater a ditadura, a censura e o autoritarismo. Em 68, foi aprovado o mais marcante dos atos institucionais, o AI-5. Essa foi a justificativa para as maiores barbáries que esse país conheceu. Houve repressão, tortura, assassinato e desaparecimentos. Tudo em nome da lei. O que acontece ao longo dos anos 70 não é uma ditadura policialesca simplesmente. É a impossibilidade de se dizer a verdade em qualquer circunstância. Por quê? Porque direito à livre expressão estava enterrado. Não se dialoga, não é possível supor que se dialogue com o pau de arara, o choque elétrico e a morte. Não há esse diálogo. E isso não é só aqui no Brasil que não houve. Não houve em nenhum país do mundo. Não houve na Argentina, diante da ditadura militar argentina. Não houve na Argélia, na Guerra da Argélia. Não há a possibilidade de um diálogo civilizado. E é isso que é importante hoje na democracia brasileira. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. A história da formação em jornalismo na Amazônia tem um marco decisivo em 76. Foi nesse ano que, na Universidade Federal do Pará, às margens do Rio Guamá e inserido em uma ditadura, o curso de Comunicação Social com habilitação em jornalismo foi criado, o primeiro do estado e o segundo em toda a região norte. Mais do que um novo curso universitário, a iniciativa respondia a uma necessidade histórica. Até então, quem sonhava em ser jornalista na Amazônia precisava buscar no eixo Rio-São Paulo ou aprender o ofício diretamente nas redações. A criação de um curso no Pará, portanto, não é apenas a profissionalização de uma prática já consolidada, mas também o início da construção de uma identidade jornalística amazônica, pensada e ensinada a partir da região. Na verdade, a resposta a essa pergunta ela não pode ser situada só no Pará, porque o Brasil, no século XX, experimentou um crescimento gigantesco das indústrias de comunicação. Em verdade, o regime militar acaba sendo um grande marco desse processo todo de criação de indústrias de mídia no Brasil. Por quê? Porque o regime militar ele apostou, investiu maciçamente na formação dessas indústrias de mídia
ou do que nós poderíamos também chamar de uma indústria do entretenimento, que era extremamente importante para o regime ter, digamos, um conjunto de mídias atuando no sentido de desviar a atenção da população para aquilo que estava acontecendo de fato no Brasil. Era importante ter uma televisão que conectasse o Brasil, né, de norte a sul, que pudesse diariamente promover uma verdadeira lavagem cerebral, digamos assim, na sociedade, desviando a atenção dos fatos terríveis que estavam acontecendo no Brasil naquele momento. Essa ação ela se deu tanto no âmbito da comunicação, como ela se deu também no âmbito das escolas, da educação, né? Eu, por exemplo, sou dessa geração e eu vivi na própria pele. Houve um investimento maciço do regime no sentido de fazer com que os jovens que estavam no que hoje é o ensino fundamental e médio também passassem por uma lavagem cerebral nas escolas, né? Ou seja, tinha uma realidade do país que a gente aprendia na escola que era completamente diversa daquela que o país estava vivendo de fato. E eu posso dar esse testemunho porque quando eu ingressei na universidade com 18 anos, eu não sabia que o Brasil vivia sob o regime militar. O que mostra que a atuação da escola, no meu caso, como de todas as pessoas da minha geração, foi extremamente eficaz. O regime investiu também em centros formadores de jornalistas e comunicadores na esteira desse processo todo. Então, os cursos de comunicação no Brasil, o grande boom de surgimento das escolas de comunicação no Brasil se deu justamente nos anos 70. E o curso de comunicação da UFPA, ele está dentro desse processo, totalmente dentro, por isso que eu digo que não dá para falar só no Pará, porque isso aconteceu em todo o Brasil. E o nosso curso aqui surgiu, então, em 1976, exatamente seguindo a trilha dessa política educacional do Brasil, né, que queria, digamos assim, formar jornalistas, de certa maneira, que fosse mais a crítica em relação ao regime. Veja que isso não quer dizer o início. Havia muitos bons e históricos, inclusive jornalistas, atuando no mercado profissional de jornalismo. Só que eles eram jornalistas que não tinham passado pela universidade, não havia essa exigência. Então, esse investimento do regime, ele acabou fazendo com que os cursos fossem criados, porém, eles foram criados sem nenhuma condição de funcionamento. Então, aqui surge em 76, para se ter uma ideia, o curso surgiu e não era reconhecido pelo MEC, pelo Ministério da Educação. O que é um paradoxo, uma contradição, né? Como é que o governo incentiva a criação de um curso e não valida o diploma desse curso. Então, houve uma intensa luta da minha geração no curso, né? Eu sou da terceira turma, que entrou em 78, para que o curso fosse reconhecido pelo MEC, o que só veio a acontecer em 1981. 5 anos depois, o curso recebe reconhecimento oficial do MEC, consolidando seu espaço como referência acadêmica na região. Mas o caminho não foi simples. A Facom foi criada durante a ditadura militar, em um contexto de repressão. Abrir uma faculdade com estudantes abertamente contra o regime e voltada para a comunicação significou lidar com diversos embargos vindos do governo, como a precarização das instalações e limitação de recursos, além das tensões políticas da época. Logo a gente percebeu que a gente precisava se unir, os estudantes dos cursos de comunicação recém-criados no Brasil, para fazer uma luta nacional por esse processo, número 1, de reconhecimento, né, dos cursos, que todos foram criados sem qualquer validação por parte do MEC. E segundo lugar, e mais importante num certo sentido, era realmente equipar esses cursos e dar a esses cursos condições de funcionamento. No momento em que, por exemplo, eu ingressei na Universidade em 78, na terceira turma, era um momento também de reconstrução da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Há ali uma convergência de fatores que nos empurram para essa luta. A maioria de nós, dos colegas, aquelas 3 primeiras turmas, 4 primeiras turmas,
não tinha uma experiência política antes da universidade. Nós fomos meio que empurrados para essa luta por uma necessidade que depois, claro, se tornou uma perspectiva muito mais ampla, que era de combate ao regime, mas inicialmente se tratava de defender o nosso curso, a validação dele, a criação de condições de funcionamento e tal. Naquele momento, por exemplo, a UFPA tinha um reitor que era o Aracy Barreto, que era um interventor do regime militar, né? E nós fizemos lutas históricas. A gente ia para o gabinete do reitor, o chefe de gabinete do reitor já não aguentava mais olhar para a nossa cara, porque nós éramos impertinentes, nós éramos danados. Nós fizemos ocupação da reitoria, depois, mais adiante, nós fizemos uma greve no curso. Nós chegamos a colocar 2 professores para fora, porque fazia parte desse conjunto de condições precárias também o fato de que contrataram alguns professores que não estavam devidamente qualificados para dar aula no curso de comunicação. Nós tínhamos também professores militares fardados. Era obrigatório ter estudo dos problemas brasileiros 1 e 2, as famigeradas EPB 1 e 2. No nosso caso da comunicação, essa disciplina ela foi ministrada por um militar fardado. Ele vinha dar aula de verde e oliva. O Centro Acadêmico foi criado em 79 e nós éramos da linha de frente do movimento estudantil da UFPA naquele momento. E somamos forças com os demais estudantes, abraçamos muitas lutas e aí, claro, a nossa visão de mundo ela foi se alargando cada vez mais, porque nós vimos que não era uma questão só do curso de comunicação, era uma questão geral da universidade, né, da formação universitária. A universidade estava sob ataque, graças a essa atuação, a passeatas, a movimentos que fizemos em escala nacional, a gente conseguiu, a duras penas, o reconhecimento do curso em 1981. Nesse período, a Falcão se tornou um espaço de efervescência cultural, política e intelectual. Professores e estudantes assumiram o desafio de combater e construir esse novo ambiente. E eu tinha isso como uma certeza inabalável. Eu queria fazer jornalismo. A universidade ela acabou sendo, não propriamente pelo que eu estudei só no curso de comunicação, sobretudo por toda essa experiência ampla que eu vivi na universidade, foi de fato um divisor de águas na minha vida. Eu era uma garota de classe média, alienada politicamente, que passou por um processo de lavagem cerebral na escola, e de repente, quando eu passo o pé, né, para dentro da universidade, eu descubro que é um outro mundo, né? Eu costumo dizer que eu passei ali por um batismo de fogo, porque eu fui apresentada assim de uma forma muito impactante para mim mesma, né? Isso mudou para sempre a minha percepção de mundo. Acho que a universidade estava em plena efervescência política. Era impossível ficar indiferente ao que estava acontecendo aqui dentro. Por exemplo, aqui dentro foi morto no pavilhão F, que durante anos depois foi o pavilhão onde eu dei aula no curso de comunicação, foi morto um estudante, o César Moraes Leite, dentro de uma sala de aula, graças à bala, né, que disparou do revólver de um agente de segurança infiltrado. Então, era esse o clima da universidade. Era um clima realmente de exceção. Por outro lado, como todo regime de exceção, sobretudo para pessoas muito jovens, como era o meu caso, né, ingressei com 18 anos, ele acaba sendo também um momento de formação política muito, muito intenso. O que eu aprendi dentro da universidade, para além da sala de aula, na minha prática política, na minha inserção no movimento estudantil, né, em tudo que eu presenciei aqui nessa instituição e fora dela, porque, como eu falei, a gente também se articulava nacionalmente, foi digamos assim, foram 4 anos de intenso aprendizado político. Uma formação que eu carrego comigo até hoje, né? Uma formação que definiu quem eu seria a partir dali. Nenhum curso, nenhuma sala de aula por si só, entendeu? Poderia me dar. Ela foi muito mais abrangente do que se eu tivesse só sido uma estudante exemplar, que frequentasse todas as aulas e tal. Não, ela se alargou muito. E aí eu carreguei essa formação
comigo para a docência mais adiante, né? Aí eu fui para o mercado de trabalho, atuei como jornalista e já desde então sabia que eu sempre seria uma jornalista crítica, né? Não poderia ser diferente. E aí, claro, quando eu fiz o concurso e fui contratar e fui nomeada em agosto de 85, fez agora 40 anos, eu já era digamos assim, eu já tinha toda essa bagagem. Impossível separar. Os relatos desse período revelam memórias de um tempo de construção coletiva, em que o curso foi, ao mesmo tempo, laboratório e local de disputas estudantis para a melhoria da vivência universitária. Bom, a gente falava há pouco dessa questão da importância do jornalista, né, como esse profissional que vai produzir uma informação de qualidade, que vai produzir uma informação comprometida com os interesses da maioria da sociedade e não uma informação para agradar o seu patrão, né? Então, nós poderíamos ampliar esse olhar para pensar o papel desse jornalista na nossa região, pensando que a Amazônia ela é uma região mega diversa, que abarca 9 países, né, do nosso continente. Então, ela também não é uma Amazônia só brasileira, né, mas já para a gente pensar na Amazônia brasileira, primeiro a gente precisa saber que nós temos que sempre usar o plural quando nós nos referimos à Amazônia. Não podemos falar da Amazônia no singular, né? Porque são muitas as Amazônias. Me alegra muito ver que nós estamos contribuindo como campo, né? Como um campo do conhecimento, campo da comunicação, contribuindo para desvelar essas Amazônias, de transformar, né? De apontar na direção de uma emancipação social das populações amazônicas de uma maneira geral, né? Porque nós sabemos que há muita miséria, há muita injustiça, há muita violência, a quantidade de danos que diferentes populações amazônicas, né? Indígenas, quilombolas, ribeirinhas, enfim, têm sido atravessadas por processos, por projetos de interesses de empresas transnacionais como a Vale. Enfim, eu acho que o nosso papel como jornalistas e profissionais da área de comunicação é justamente promover formas de comunicação que possam ser emancipatórias, né? E que possam se solidarizar com a situação de completa violência e exclusão vivida por desrespeito de todas as ordens, vividas por esses segmentos da sociedade. E, para além disso, e muito importante também, na medida em que nós conseguimos ser esses profissionais críticos, formar esses profissionais críticos, nós estaremos também quebrando um conjunto de teias discursivas, né, que se formou historicamente no país e para fora, que sempre exotizou a Amazônia, né, e sempre privilegiou, por exemplo, o olhar sobre a natureza em detrimento das pessoas, em detrimento dos sujeitos e sujeitas amazônicas, né? Nós estamos quebrando esses mitos. E fazemos isso também pela via da leitura crítica desses discursos que vêm de fora para dentro da Amazônia. Quando a televisão chegou aqui, veio na mala da ditadura militar durante os anos 70. Essa promessa de modernidade veio com a abertura de rodovias e a expansão da Zona Franca de Manaus, por exemplo. O governo militar implementou um sistema de telecomunicações capaz de levar o mesmo sinal televisivo para todo o país. A TV foi a arma utilizada pelo governo militar para alcançar a integração nacional, e ela se valeu desse poder para se desenvolver. A Rede Globo desempenharia um papel fundamental na consolidação do regime no Brasil. Entre 1975 e 1982, o grupo de Roberto Marinho passou de detentor de uma única concessão de televisão no Rio de Janeiro à condição de quarta maior rede de TV do mundo, com a ajuda do governo militar, que fez vista grossa a entrada de capital estrangeiro na empresa, que era proibido por lei na época. O grupo recebeu uma importante ajuda financeira para a criação do modelo Globo de programação. Foi nesse contexto que nasceu a Rede Amazônica, em 1972, pioneira na transmissão de cores em 16 emissoras espalhadas pela região norte. Anos depois, a TV Cultura do Pará, em 1987,
chegou com a promessa de ser uma emissora pública, educativa e representativa. Programas como Via Pará e Catalendas abriram espaço para sotaques, lendas e tradições amazônicas na televisão, mas essa autonomia sempre foi limitada. As emissoras regionais precisavam negociar sua identidade com a força das redes nacionais, especialmente a Rede Globo, que dominava a estética, o alcance e a própria noção de Brasil transmitida pelas telas. Essa presença externa não era neutra. O discurso televisivo sobre a Amazônia herdou uma longa tradição colonial, algumas vezes vista como o paraíso intocado e outras vista como espaço atrasado e inóspito, sempre sob a tutela do dito centro do país. Produzir TV na Amazônia nunca foi simples. Entre realidade e estereótipo, entre o que vem de dentro e o que chega de fora, a televisão amazônica se transformou em um campo de disputas por narrativas. Quando pensamos em jornalismo ambiental, a primeira coisa que vem à mente são reportagens elaboradas, denúncias de abuso de poder, corrupção e conflitos, histórias de tragédias pessoais e sociais e, em geral, a exposição do cenário de guerra civil de quem vive dessa realidade, especialmente os povos originários e comunidades tradicionais aqui na Amazônia. Mas, na realidade, todo jornalismo produzido na Amazônia é de caráter ambientalista. O tempo e o dinheiro são curtos, ameaças e o risco à vida são constantes. A intimidação de empresas privadas e o poder público também. No jornalismo a gente precisa compartimentar as coisas, né, para poder, digamos assim, organizar o noticiário. Mas de alguma forma na Amazônia o jornalismo ambiental ele atravessa tudo, né, porque ele envolve o jornalismo político, ele envolve o jornalismo econômico, ele envolve o jornalismo de cidades, ele envolve o jornalismo policial. De alguma forma, todas as vertentes, digamos assim, ou as subdivisões que a gente possa fazer no jornalismo, estão presentes, né? Então, na região que a gente se encontra, me parece que essa é uma questão da qual a gente não consegue se desviar. O que não quer dizer que a gente só precisa fazer jornalismo ambiental. O que eu quero dizer é o seguinte: é impossível separar homem e ambiente, o ser humano e natureza. O meio onde a gente está diz sobre a gente, sobre o que a gente é, sobre o modo como a gente vive, né? Então, falar sobre o meio onde a gente está, e aí pode ser sobre o meio ambiente, ou pode ser sobre o contexto que nos envolve, e o meio ambiente está no nosso, quer dizer, o meio ambiente não é uma paisagem alheia ao que a gente faz. Ele é parte de nós, né? A gente vive e a gente vive em comunidade, né? Incluindo todas as criaturas, todos os seres mais que humanos que estão com a gente ali, né? Então, ter essa dimensão é importante para a gente pensar um jornalismo ambiental que não seja um recorte do noticiário, mas que seja transversal às histórias que a gente conta sobre o mundo onde a gente vive. Através da influência de famílias poderosas e grandes empresários, terras habitadas por comunidades tradicionais são exploradas de forma ilegal. Garimpo, desmatamento e queimadas tornam-se verdadeiros tabus. A imprensa é coagida ao silêncio, mas os jornalistas da Amazônia resistem. Tendo tudo isso em vista, é importante que os profissionais da área não se abatam frente aos desafios impostos sobre sua produção. Existem modos de contornar a falta de recursos e as possíveis ameaças, mas é claro que isso também não é só papel do jornalista como um indivíduo, mas também cabe à sociedade e ao governo buscar soluções para tornar a prática jornalística na Amazônia mais fácil e segura. Eu acho que a gente tem alguns desafios de formação, envolve entender o mundo que a gente vive, né? E eu sempre acho que para a gente fazer um bom jornalismo, a gente não precisa aprender só a contar boas histórias. A gente precisa aprender a ler o mundo criticamente, de forma complexa, e no caso a Amazônia nas suas interconexões globais, porque ela tem, né,
e entre os povos que aqui vivem também. Dito isso, acho que fazer jornalismo na Amazônia tem muitos desafios. Alguns desses desafios logísticos, porque a gente vive numa região muito extensa, onde o custo de transporte, de deslocamento é muito grande, né? Tem um desafio de segurança, né? Porque muitas das histórias que precisam ser contadas sobre a Amazônia envolvem conflitos. Então são situações de perigo que não acho que um jornalista ou uma jornalista tenha que se expor, né? Então a gente tem que ir até onde é possível ir com segurança. Ninguém precisa virar Marte. Não é isso que eu penso sobre o que um jornalista precisa ser. Nós somos seres humanos que estamos em um contexto, vivemos num contexto e temos que trabalhar com o máximo de segurança. E além disso, eu acho que a gente tem um desafio financeiro, né? Eu já falei disso em relação à logística, mas assim, do ponto de vista da sustentabilidade dos pequenos meios jornalísticos que sobrevivem na Amazônia. A gente tem alguns conglomerados de mídia, né, muitas vezes ligados aos poderes locais, aos poderes dos estados, mas os pequenos grupos de mídia, eles precisam sobreviver. E às vezes, para sobreviver, eles não têm muitos recursos, né? Então a sustentabilidade financeira é um grande problema, a não ser que você fique refém do patrocínio de um governo ou de empresas que, em geral, as que têm mais dinheiro, são empresas que degradam o meio ambiente e muitas vezes violam direitos humanos. Contudo, mesmo com as dificuldades em cada passo da profissão e com os jogos políticos constantes ao redor de certos temas, o jornalista não deixa de ser uma figura importante e com um papel essencial na Amazônia, que, na verdade, fica ainda mais evidente com esses desafios. É importante continuar lutando contra as injustiças, apesar dos empecilhos, e resistir à opressão que vem de todos os lados. Em geral, seguir a profissão de jornalista, apesar de tudo, tem seus momentos recompensadores. É interessante porque não se dá muito valor à produção jornalística, né? A sociedade trata como se fosse uma coisa menor, né, de menos valor. Falta retorno financeiro, não tem o status que tem uma produção acadêmica, por exemplo, mas a gente consegue esse trabalho de ouvir as pessoas, de ir para mundos e realidades que não são os nossos. É um trabalho do ponto de vista humano tão enriquecedor, assim, satisfatório, sabe? Acho que a gente pena muito no nosso trabalho, mas a gente também aprende pra caramba e no final das contas a gente percebe o quanto isso é importante para quem a gente é, quanto isso muda a gente, sabe? E no fundo esse arco de transformação pessoal, eu acho que é um grande legado, que a gente tem, sabe? De querer continuar fazendo o que a gente faz. Tendo em vista tudo o que já foi dito até agora, o jornalismo produzido na Amazônia não fica contido nas mídias tradicionais. Muito pelo contrário, ele continua evoluindo e se adaptando para enfrentar os desafios e continuar desempenhando sua função social. O digital está incluso nesse processo, né? Não tem como a gente pensar hoje no jornalismo sem pensar no digital, seja pelo celular, seja pelo computador, agora com a inteligência artificial. E eu acho que dentro dessa questão eu penso muito no jornalismo de dados, por exemplo, né, como esse caminho para a gente começar a pensar em pautas dentro da Amazônia que dialoguem com os dados, né? Que dados a gente tem disponíveis o tempo todo para a gente. Hoje é um ponto, inclusive dos próprios órgãos públicos, como IBAMA, IBGE, de disponibilizar esses dados, de ter plataformas de dados abertos, para que todo mundo tenha esse acesso, né? Então, assim, não é tão fácil ter acesso, entender esses dados. Eu vejo como essa questão também do jornalismo começar a se capacitar para esse momento, né? De conseguir entender, baixar os dados, conseguir entender, conversar com os dados que a gente brinca e utilizar isso a seu favor, dentro de uma pauta, talvez buscando uma pauta inédita ou então complementando uma matéria com esses dados. A gente já faz muito isso no jornalismo, só que o jornalismo de dados especificamente, ele tem esse foco muito maior de entender essa complexidade que a gente chama que são os dados, né? Então você baixar uma planilha do Excel, por exemplo, dentro de uma plataforma do IBGE, não é tão simples de você compreender. Você precisa ter um certo domínio ali daquele assunto, como aquele dado ele vai te dizer, o que ele vai te dizer dessa forma. O digital hoje é você fazer uma matéria, por exemplo, para publicar num site, mas você ir muito além, você
trazer outros recursos multimídias, como imagem, vídeo, som, recursos imersivos que a gente consegue utilizar como próprios de referenciamento, como mapeamentos, que a InfoAmazônia faz, acho que pode trazer esse exemplo, que a gente consegue se aproximar daquela realidade, daquela pauta, daquela terra indígena, por exemplo, uma matéria sobre algum assunto específico falando sobre uma terra indígena. Quando você tem um mapa, que você consegue dar um zoom, que você consegue se aproximar, você consegue talvez se entender um pouco mais da pauta, né? Se conectar um pouco mais com aquela realidade daquela pauta. Alguns dos modos que a produção jornalística amazônica encontrou para continuar se desenvolvendo foi através da divulgação em redes sociais e a produção de jornalismo de dados. Primeiramente, a divulgação de notícias através de redes sociais é uma estratégia utilizada por portais de notícias de todo o mundo, mas, dentro da Amazônia, o alcance que as redes sociais proporcionam é de importância para que as notícias-chaves com temas sobre saúde, política e denúncias cheguem a toda a população. A gente tem visto muito hoje comunicadores indígenas populares se apropriando dessas redes sociais, muito bem apropriadas, inclusive, né, fazendo a comunicação indígena, que a gente chama, que tem um termo dentro da universidade academicista falando, etnomídia indígena. Então, assim, a gente vê, por exemplo, a Rede Aiuri, outros coletivos indígenas, próprias personalidades, enfim, sem ser coletivos, mas as próprias pessoas criando as redes sociais, utilizando as redes sociais para divulgar, para falar da sua comunicação do seu território. Talvez um espaço que não teria essa oportunidade numa mídia comercial, por exemplo. Que a gente sabe que o jornalismo comercial tem seus interesses por trás. Muitas vezes esse jornalismo comercial ele é patrocinado por pessoas que são de grupos empresariais, que patrocinam o agronegócio, que patrocinam a mineração, ou que são políticos que comandam isso também. Então, essa população, muitas vezes, não tem esse acesso a essas mídias comerciais, que a gente chama de jornalismo comercial. Então, hoje, as redes sociais, elas potencializam, é um lado positivo, digamos assim, das redes sociais, que é potencializar essa comunicação de fato, né, das pessoas que estão nos seus territórios e que elas podem falar por si. Além da possibilidade de ampliar a divulgação de notícias, a evolução das mídias e recursos digitais possibilitou que os jornalistas produzissem matérias e reportagens mais aprofundadas, envolvendo a exploração de dados importantes para a notícia. Por exemplo, uma reportagem falando sobre a baixa no nível de água de certos rios pode aproveitar dados sobre o nível da água de anos anteriores em relação ao atual para construir a narrativa da matéria, para que o leitor possa ter noção da gravidade do problema e há quanto tempo ele está ocorrendo de fato. Através de portais de notícias digitais, os jornalistas também ganham mais liberdade para escrever seus textos e podem formatá-los de maneira mais dinâmica para facilitar a sua leitura. Esses recursos estão muito presentes em matérias de sites como o InfoAmazônia, que se utilizam de recursos visuais que não seriam possíveis em outras mídias, como o jornal impresso ou na TV, para facilitar o entendimento do leitor sobre o que está sendo discutido. E esses exemplos são apenas algumas das formas que os jornalistas têm adaptado suas produções para se manter relevantes em tempos atuais, e elas não param de acontecer. O jornalismo é um campo vivo, tanto em sua esfera acadêmica quanto em sua produção profissional, e por isso é sempre importante pensar no futuro da área, desde como solucionar os desafios presentes, quais novos recursos podem ser úteis para progredir o campo e as expectativas para o que vem a seguir. A sociedade brasileira, nas últimas 2 décadas, eu diria de uma forma bastante clara, ela se movimentou intensamente. Os diversos segmentos que historicamente foram vulnerabilizados, perseguidos, alvo de preconceito, nesse país de racismo estrutural, nesse país que historicamente maltratou, né, os povos indígenas, eu vejo com muita, mas com muita mesmo alegria, assim, eu tenho uma alegria muito grande, assim, de ver o quanto esse cenário ele tem mudado, né? O quanto o protagonismo desses segmentos da sociedade, que historicamente foram marginalizados, hoje ele está em toda parte, né? Isso não anulou de forma alguma as formas de violência, mas isso vem mudando as regras do jogo. Acho que o cenário está mudando, acho que a gente vai ter um jornalismo mais diverso, com mais vozes tomando esse espaço, tomando esse lugar e falando de jeitos mais plurais. Eu vejo como um diferencial a geração que está se formando agora, que está aí com todo esse gás para lutar mesmo por um jornalismo mais consistente, mais ético, mais plural, mais diverso, enfim, né, sair um pouco dessa lógica do jornalismo muito comercial, muito do vender mercadoria, que tem muita coisa para ser mudada, de alguma forma,
mas eu vejo que essa geração de jovens que estão mais engajados na causa ambiental, na causa climática, que estão mais ali interligados no assunto, isso tudo para mudar esse olhar do jornalismo também, seja dentro da nossa própria região, como fora, poder ir trabalhar em outros veículos, mostrar outros caminhos. A gente tem formatos tradicionais do jornalismo que permanecem, que precisam permanecer, mas a gente tem formatos emergentes, né, que vão ser inventados pelos jovens que estão pensando hoje em como comunicar, em como produzir informação de qualidade, em como falar do seu lugar, como falar sobre a sua gente. Isso está em transformação. E eu acho que falar em termos de futuro digamos, talvez pensar num futuro que eu pudesse ter imaginado lá no início dos anos 2000 e que eu tive a felicidade, a sorte de ver se materializar nesse tempo que eu vivo dentro da universidade, que foi a universidade se enegrecer, a universidade mudar a sua paisagem humana, de eu ter alunos indígenas, de nós termos alunos indígenas nessa instituição e de eu ter um grande número, né, de alunas e alunos negros e negras, e de o quanto a presença dessas pessoas na universidade, ela fez com que a universidade tivesse que repensar a si mesma, né? Então eu acho que é isso, o que eu imagino em termos de uma projeção para o futuro, né, é que esse jogo seja mais equilibrado. E a minha impressão é que isso é um caminho sem volta, né? Quer dizer, que o jornalismo, numa região como a nossa, na Amazônia, ele tende a ser cada vez mais diverso, cada vez mais plural, e essas vozes não vão se calar mais. O jornalismo na Amazônia passou por muitas dificuldades até chegar aqui. Desde o desafio da formação do curso, as lutas travadas na época da ditadura, suas barreiras, seus aspectos atuais e sua importância. Agora, o importante para seu futuro é se atentar às tendências, se utilizar dos novos recursos para se manter relevante e continuar desempenhando o seu papel fundamental de trazer informações de qualidade, apuradas de forma profunda e veiculadas de forma respeitosa para a população.